mais uma edição do seu programa Casa do Mr. Volpe. Hoje a gente está aqui no 26º Congresso Brasileiro de Ufologia. E estamos em parceria aí com JS Música e Entretenimento. Na nossa câmera aí, Jaime Solução. Jaime Solução. A diretora, a Cláudia. Cláudia aí também tirando fotos pra gente, hein? Então, vamos ao programa. Muitas entrevistas legais para você na Casa do Mr. Volpe. Estou aqui com o Marco Antônio Petit, meu grande amigo, já entrevistei ele já foi lá no programa Casa do Mr. Volpe e hoje está nesse congresso depois de 2 anos, né, Petit? E aí? Mais de 2 anos, né? Então é um prazer muito grande estarmos aqui reunidos aí com os amigos, aqui na retomada dos eventos presenciais da revista UFA aqui em São Paulo. E importante que o público realmente compareceu, a gente está com a casa cheia, né? E quem está vindo realmente está tendo contato com aquilo que existe de melhor na área da ufologia, né? Cada pesquisador, cada amigo aí com uma apresentação distinta em temas também totalmente diferenciados. Então quem realmente não veio, perdeu muita coisa realmente e vai perder realmente nessa oportunidade. Eu estou fazendo amanhã a minha última palestra, né? A última conferência do evento. E vamos trazer algumas imagens especiais aí da NASA que nós acessamos nos últimos dias, que revelam coisas realmente que a gente não tem ideia ainda quando a NASA vai oficializar, porque as imagens ela mesma chamou a atenção para que quem conhece esses endereços visse, mas até o momento não deu um parecer sobre o que elas representam em termos da questão da vida no planeta, né? Que coisa impressionante isso. Petit sempre vendo com novidade. Fora isso, qual outras novidades que tem assim no campo ufológico? Não, tem um aprofundamento também dos aspectos da ufologia militar, né? Sempre a gente consegue uma informação a mais, né? Isso aí, dessa vez, não é a área que eu estou abordando, né, nesse evento, mas o Tiago já abordou, né? Outros colegas vão apresentar ou já apresentaram. Então é muito evidente esse processo de desacobertamento gradual das principais nações, começando pelos Estados Unidos, a nível principalmente hoje da Marinha Americana, que está permitindo que seus pilotos façam relatos, e esses filmes estão aparecendo gradativamente e mostram uma tecnologia que parece magia frente aos nossos olhos, né? É isso aí. Petit, mais uma vez, obrigado. Tá? Prazer, sucesso e estou aguardando, depois a gente vai marcar para ir lá no programa novamente com muito mais novidades que ele vai ter. Legal? Obrigado, é isso aí. Estamos aqui no 26º Congresso Brasileiro de Ufologia. E aqui do meu lado ele, né? Que já é prata da casa, do programa Casa do Mr. Volpe, Cláudio Roberto Iatauro. E aí, Iatauro, esse congresso aí? Tudo bom, Volpe? Eu tô bem, graças a Deus. Pô, maravilha, prazer que você está aqui, voltando depois, né, de um longo tempo, né? Pois é, né? Por causa da pandemia, então revendo os amigos aqui, um congresso maravilhoso, né? Todas as cadeiras preenchidas aqui, público em peso aqui no congresso. Então tá muito bacana, várias palestrantes aí, vários temas interessantes na nossa ufologia aí. Você fez uma palestra aí, né, Cláudio? Eu fiz uma palestra hoje de manhã falando sobre os incidentes ufológicos e as pessoas desaparecidas, né? Onde pessoas relatam que antes e depois de terem o contato com essas realidades aí, elas acabam por desaparecer. Umas voltam, né, totalmente desorientadas, mas outras nunca mais se ouviu falar. E hoje nesse congresso aqui tem muita participação, muitas pessoas falando, né? Ah, não, lógico, um tema
que atrai muita gente, né? Um tema que o pessoal gosta bastante, né? E depois, como eu falei, voltando de uma pandemia, o pessoal estava sedento de informações. Então, nós temos palestrantes do Brasil inteiro, né? Trazendo seus trabalhos, seus temas aqui e discutindo com o público, né? Interagindo com o público e o público também dando esse feedback. Isso que é legal, né? Interagem com o público, né? E depois de 2 anos, qual é a sensação de estar de volta aqui, fazendo esse congresso? É emocionante, né, Volpe? Porque, você revê os amigos, né? Inclusive, eu estive lá no último congresso lá, né? Então, você esteve lá, você viu, né, aquela dinâmica emocionante. Então, você viu o pessoal, a gente só se falou pela internet, né? Muitos trabalhos aí, a gente conversando, mas falta aquele calor humano, né? Dar aquele abraço no amigo, né? Trocar uma informação, uma coisa mais presencial mesmo, né? Legal. Alguma novidade no campo ufológico? Apesar que você já me contou quase tudo numa entrevista recente que fizemos, que ainda é inédita, vai no ar, hein? Tem algumas informações aí que o pessoal está trazendo, né? Por exemplo, informações novas sobre o caso Varginha, né? Informações, como eu falei, sobre esses desaparecimentos que a gente abordou. Então tem muita coisa ainda por ser falado, né? Os trabalhos estão sendo apresentados aí, então o pessoal vai ficar curioso aí para uma próxima oportunidade a gente trazer tudo o que foi falado. Cláudio, obrigado mais uma vez aí por mais essa entrevista. Cláudio Atauro aqui, grande amigo, grande pesquisador da ufologia, né, Cláudio? É isso aí, né? Divulgador, incentivador aí da ufologia. Legal, então. Obrigado, Cláudio, mais uma vez, hein? Tchau. Um abraço. Mais uma entrevista para você e hoje Luiz Ricardo Gedo, aqui nesse congresso, no 26º Congresso Ufológico. Prazer em revê-lo, Gedo. Faz tempo, meu amigo, faz tempo que a gente não conversa. Também depois dessa pandemia, 2 anos, né, Gedo? 2 anos. Atrapalhou muito, né? Foi muito tempo parado. Você quebra, né, aquele esquema de periodicidade. Então as pessoas, mesmo hoje, ainda você vê gente de máscara, o pessoal ainda tem uma certa hesitação para ir num evento, né? Então, eu acho que é um começo, mas eu acredito acho que o ano que vem deve ser mais positivo. Você fez uma palestra, né, agora no Congresso, fala um pouquinho dela. Olha, Volpe, o tema que foi pedido para mim era parapsicologia, ufologia e doutrina espírita. Então o que a gente procurou fazer? Trazer primeiro, o que é a parapsicologia, né? Ela trata de fenômenos que não são considerados normais. Eu não concordo muito com a tese, mas respeito, tá? Onde há essa ligação perdão, com a ufologia e com a doutrina espírita. Então, da parte da psicologia, o que acontece? O uso da hipnose, o estudo da telepatia, da telecinesia, que é a movimentação de objetos sem atuação física. Você tem pré-cognição, retrocognição, desdobramento ou projeção astral. No qual eu já tive 2 experiências dessas projeções astrais, que eu já até falei no programa televisão. Legal, né? Então a gente trata disso, como os extraterrestres hoje estão trabalhando em termos de abdução no nível mais astral na atualidade do que físico. Tá? Como você pode ter contato no astral com seres extraterrestres, com outros tipos de entidades. Tá? A hipnose na recuperação de memórias, em caso de abdução. Tá? Clarividência, às vezes pessoas têm contato, desenvolvem capacidades mediúnicas, vidência, clareaudiência, cura. Tá? Isso acontece. Falei de um caso que eu pesquisei com um rapaz da Zona Norte, que depois, eu acredito que ele foi abduzido, mas ele não quis fazer hipnose, porque a família é evangélica, o pai e a mãe não recomendaram, ele não quis fazer. Ele vê 3 objetos no céu e ele passou a ligar qualquer aparelho elétrico sem atuar.
Bastava que ele se concentrasse. Como é que é o negócio? Não, pera aí. Como é que é o negócio aí? Ele ligava qualquer aparelho na casa dele, televisão, videocassete, rádio, o que você quisesse, sem tocar. Bastava que ele sentasse e se concentrasse. Esse rapaz me ligou depois do programa, ele ouviu o programa, eu toquei em algumas coisas desse tipo de assunto, ele ligou. Ele falou, olha Luiz, eu moro aqui na Zona Norte, está acontecendo isso, o que eu faço? Falei, não tem uma receita do que você faz ou não faz. Mas eu falei, isso é real? Ele falou, é. Eu falei, posso ir à sua casa investigar? Fui eu e mais 2 amigos meus, nós fechamos a casa toda, eu fiquei com os controles de TV, videocassete, tudo na mão, comigo, sem pilhas. Ele ficou sentado numa cadeira com as mãos espalmadas, os pais no sofá atrás também sentados com as mãos espalmadas, meus amigos ficaram olhando os pais para ver se nenhum poderia atuar. E eu falei para ele, não vou falar nome, tá? É um trato que eu tenho. Falei, você consegue ligar a TV? Ele falou, consigo, Luiz. Ele se concentrou, a TV ligou. Você tá de brincadeira? Ele ligou na sua frente? Na minha frente. Falei, você consegue mudar de canal ou de canais? Ele falou, consigo, Luiz. 2, 4, 5, 7, Falei, você consegue ligar o videocassete? Bom, o vídeo ligou. Você consegue atuar na TV através do videocassete? Ele falou, consigo, Luiz. Mudou de canal, ligou, desligou, pintou e bordou na minha frente. Como isso, gente? Eu acredito que isso foi o que aconteceu na noite quando ele viu as 3 luzes se materializarem em cima da casa dele. Na minha opinião, ele foi abduzido. Como ele não quis fazer hipnose de jeito nenhum, não sei. Eu não pude ter a chance de comprovar. Tá? Mas eu acredito que foi isso. Durou 3 meses. E aí, cessou. Que coisa maluca, gente, olha que coisa louca. Eu nunca ouvi um relato desse. Eu só conheço o meu. Eu sei que existem outros que ocorreram. Mas aqui no Brasil, de pesquisador pegar, acho que eu fui o único. Tá? Pessoas que desenvolvem dom de cura. Tá? Isso pode ser, a cura, por exemplo, pode ser temporária ou definitiva. Você pode passar a curar pessoas. Eu tô besta de você me relatar isso, viu? Olha, é um lado que é muito pouco comentado dentro da ufologia. Então foi o que eu tratei ontem, das questões do Livro dos Espíritos, falando de que o universo tem muitos outros mundos, não é só a Terra, que todos são habitados, do grau de evolução, que existem seres físicos, extraterrestres físicos, existem extraterrestres não físicos, já são um corpo físico, já são etéreos. Tá? Então tudo isso eu abordei ontem aqui à noite. Olha, esse relato foi o top, hein? Esse do cara ligar a televisão, ligar videocassete, mudar de canal. Ele ligou pra mim porque ele tava com medo que, por exemplo, quando ele fosse trabalhar, os equipamentos do escritório ficassem todos loucos. Ele falou pra mim, eu tenho medo de ser mandado embora, Luiz. Entendeu? E o pessoal acha que eu sou louco. Tá? Mas eu não sei se ele se controlava ou o medo inibia que isso acontecesse, não aconteceu. Mas na casa dele, 3 meses, ele não precisava. Ele já tinha o controle remoto dele. Ele não precisava sair do sofá, era só se concentrar e ligar, desligar, mudar, ligar o rádio, desligar o rádio. Isso provavelmente é uma tecnologia muito avançada que não eles têm, né? Porque, como eu falei no começo da palestra, o nosso cérebro físico, ele é extremamente vulnerável à radiação eletromagnética de alta intensidade. E essas naves são envoltas num campo eletromagnético de altíssima potência. Pode ter sido acidental, a exposição dela a essa energia pode ter sido proposital? Pode. Mas também pode ser acidental. Você quer ver uma coisa? O pessoal fala muito em cura na ufologia. Tá? O ET me curou. Não necessariamente. Foi descoberto, por exemplo, se eu fizer um corte no seu braço e expulo a radiação eletromagnética de alta intensidade, que ele levaria dias, ele fecha em horas. Nossa! Tá? Então, você pode ter um problema, a própria energia da nave eletromagnética fazer a cura. Não que ela seja proposital. Pode ser proposital? Pode. E é engraçado que durou 3 meses, né? Depois passou, 3 né? 3 meses um pouquinho, uma semana, 2 semanas. Aí parou. Aí parou, né? Parou. Para alívio dele, alegria, até ele me ligou e falou, Luiz, graças a Deus acabou.
Luiz Ricardo Gedo, obrigado mais uma vez. Eu é que agradeço aí a entrevista, foi bom revê-lo, vou aí a toda a equipe, e bom evento para você, que você vai entrevistar muita gente boa aí. Você quer deixar um recado para eles? Bom, primeiro, né, se você gosta do assunto, vá pesquisar, sem preconceitos, tá? Mente aberta, sempre, porque a nossa ciência não explica tudo, tá? Ela está em evolução como a gente, tá? Procure conhecer o assunto. Obrigado. É isso aí. Parabéns a todos pelo apoio ao Claudeir, memória do Claudeir. É isso aí. Maravilha. Tim. Vitória, parabéns. O Varela que criou esse... Agora eu tô aqui com ela, Cíntia Covo, filha do Claudeir Covo. Quase me deu um branco aqui, viu? E aí, Cíntia, esse livro, hein? A memória do teu pai, tudo que ele vivenciou. Oi, Marcos, né? Prazer em falar com vocês, pessoal. Volpe. Fizemos esse livro em homenagem ao meu pai, uma homenagem merecida, né? Anos e anos de pesquisa. Infelizmente ele faleceu, nos deixou faz 10 anos. Já mas tudo isso? Eu lembro que um dia eu perguntei para ele, eu falei assim: pai, o que eu faço, pai, com o seu acervo, com tanto material que o senhor tem, né, de ufologia? Aí ele falou para mim assim: ai, Cíntia, eu gostaria que você desse continuidade na minha pesquisa, no meu trabalho. E hoje eu estou muito feliz, muito emocionada, que eu acho que hoje foi trabalho realizado, né? Eu acho que hoje eu consegui cumprir a promessa que eu fiz pro meu pai. Eu imagino. Eu acho que hoje ele deve estar muito feliz. E no livro vocês vão encontrar relatos, cartas de pessoas que escreviam pro meu pai. Meu pai, todo sábado pela manhã, ele tinha uma caixa postal no Ipiranga e ele ia buscar as suas cartinhas, né? E ele catalogava essas cartas. Avistamento, abdução, contato. São as pessoas que mandavam para ele, né? Mandavam. E ele guardava essas cartas, né? Ele guardava tudo que ele tinha de ufologia. E aí depois que ele faleceu, nós resolvemos pegar essas cartas e transformar em livro, né? Porque eu tenho certeza que muitas pessoas vão se identificar com esses relatos. São histórias fascinantes, né? Eu acho que o universo ele é muito, ele é infinito de possibilidades, né? Então, apreciem. Nós estamos aqui hoje no Congresso Nacional de Ufologia, aqui no Mezanino. Vamos ficar aqui até a noite e amanhã também vamos estar por aqui. Então, venham e comprem o livro, né? Muito obrigada, viu? Cadê o livro pra gente mostrar? Vamos mostrar o livro aí. Vamos mostrar o livro, olha só. Olha aí, ó. Tem fotos, né? O livro tem várias figuras, né, inclusive desenhadas e pintadas pelo Jamil Villanova, que era um grande amigo do meu pai. Nós temos essas imagens aqui em exposição hoje e temos também aqui, ó, gente, o desenho de um dos primeiros relatos, né, do ET de Varginha. Um dos primeiros retratos falados. Pega aquele lá, ó, esse aqui, né? Esse que a gente tá mostrando agora. Foi feito pela Beth Rodrigues, né? E é um dos primeiros relatos. Eu lembro que meu pai, quando ele recebeu esse desenho da Beth Rodrigues, ele levou lá para as meninas de Varginha, né?
para mostrar, olha, realmente foi isso que vocês viram? E elas entraram em pânico, ficaram assim transtornadas quando viram esse desenho. Então, esse caso é polêmico até hoje, né? É, polêmico, bem polêmico. Inclusive nós vamos sair num documentário que vai ter agora do Jamie Foxx, que é um cineasta americano, né? Ele fez um documentário sobre o caso Varginha e vai sair, eu acho que o ano que vem aqui no Brasil, em janeiro. Nós estamos participando também desse documentário para falar um pouquinho do trabalho do meu pai, né? Das pesquisas que ele fez aí na ufologia. E foi um grande legado, né? Um dos maiores ufólogos aí do Brasil. Parabéns, Cíntia, olha, para você continuar o legado do seu pai, porque realmente ele foi o maior ufólogo aqui do Brasil, é considerado o maior ufólogo do Brasil. Muito obrigada, Volpe, obrigado pelo carinho, isso para mim é muito gratificante, que eu acho que é isso que a gente deixa depois que a gente parte, né? Com certeza. E eu acho que hoje ele tá contente, feliz lá no céu, né? É isso aí, obrigado, Cíntia. Imagina, obrigada. Ilustraram um livro e alguns estão no acervo aí, né? Para próximos lançamentos. Jamil, parabéns pela sua técnica, pela sensibilidade de entender os fenômenos lá que o Claudir recebia de relato. E você conseguiu retratar, dando realmente bastante realismo ao que as pessoas revelaram nas cartas para ele, né? E para as matérias que ele fazia tempo para a revista UFO, junto com o Chevaer, né? Que ele era co-editor, para as entrevistas que ele dava na televisão. Ele assistiu um programa na Bandeirantes, que ele explicou casos ufológicos com os seus desenhos. Foi da Silvia Popovico. Mostra várias exposições, várias aquarelas suas no programa. Então, parabéns pela técnica, não basta ter técnica, né? E pela sensibilidade, que é de entender o que as pessoas estariam querendo relatar, que elas teriam passado. Então, parabéns, valeu. Um abraço. Bom, agora eu estou aqui com o Humberto e com o Ricardo Varela. Ricardo Varela, que é do caso lá de Capão, gente. Olha só, hein? Mas primeiro, vamos falar com o Ricardo primeiro. Caso de Capão, como é que foi isso aí? Então, o Capão foi muito interessante, porque foi um garoto que filmou. Acho que essa é a parte mais importante. E imediatamente ele entrou em contato. Então ele tinha para mostrar fita original, aonde ele estava, e ele colocou a casa dele à disposição, né, os pais dele, para a gente ir lá investigar. Então nós fomos lá, medimos tudo, luminosidade, pontos de luz que poderiam ser enganados, pontos de referência para a gente medir distância do objeto, velocidade, entrevistamos pessoas em volta, achamos testemunhas que também viram e fizemos uma análise muito forte das imagens. Pegamos quadro a quadro, então nós medimos velocidade. Na época se pensava que poderia ser uma pipa, né, alguém brincando ali. Então ali Capão Redondo é o Festival do Gato aqui em São Paulo. Você pega umas maçarocas de fio saindo dos postes e fica uma teia de aranha por cima que não teria como aquele objeto passar lá sendo uma pipa. É uma brincadeira que muito se faz. Você pega uma garrafa PET, corta ela, bota uma vela, chamam de lanterninha, e pendura na pipa. Isso. E solta, então ela fica um objeto de luz. A primeira coisa mais fácil de identificar é quando a pessoa puxa a pipa, ela faz um zigue-zague. Aí você detecta, você vai plotando na imagem por referência, você detecta facinho. Não detectamos isso. Fomos atrás no especialista em raios, falar, não, isso é o tal do raio bola, que ficou famoso na época. O especialista olhou aquilo e falou, não tem jeito. E eu vou calcular a potência luminosa disso aí. Aí ele chegou, isso aí é provável ter uma luminosidade de 100 watts. A gente mediu pelas referências que ela tinha 40 centímetros de diâmetro. Pegamos esses 40 watts para distribuir nessa área toda. Que bateria que precisava, que lâmpada eu precisava ter para gerar isso. Não tem jeito com a tecnologia da época de você fazer isso. Então a gente eliminou mais uma coisa. E fomos eliminando coisas que poderiam ser identificadas como do fenômeno. E em função disso daí a gente tem certeza absoluta que ali foi um UFO fazendo um passeio ali, de repente fazendo uma varredura do local. Conseguimos seguir através de testemunhas até um ponto que o objeto sumiu
e nós conseguimos testemunhas que estavam em posições mais altas, falou, ele entrou aqui, e era um riachinho. Aí nós entramos nesse riachinho, nós andamos assim uns 15 metros e voltamos. São as ratazanas maiores que eu já vi na minha vida. Sem brincadeira, tinha ratazana tamanho de cachorro. E muitas, não era uma, duas, né? Eram dezenas passando, entrando assim na lateral da água. E era um riachinho com muitos dejetos. Então fedia muito. Eu falei, não vale a pena ir, não tem mais nada para lá. Era um riachinho com o fundo das casas. Aí saímos batendo de casa em casa, mas ninguém tinha visto nada. Então a gente fez uma investigação que demorou vários dias indo lá. Fizemos vigília lá, né? Tentamos fazer medidas de pipa, né? Não chegar um rapaz aí, solta uma pipa para ver como é que é. Ninguém queria falar, com esse festival de fio aqui não tem jeito. Então a gente eliminou todas as possibilidades. Então hoje eu tenho certeza absoluta que aquilo é um caso ufológico. Eu e o Claudeir, né? Obviamente. Legal então, Ricardo. Boa, olha, é um caso assim de se pensar, gente, porque eles foram profundamente na investigação. Profundamente. Agora esse negócio de ratazana eu tô fora, viu? O tamanho de um cachorro não dá pra arriscar, não. É uma coisa horrível, cara. Eu nunca vi um negócio tão fétido com tanta ratazana ali. Nós ficamos com medo. Falei, vamos embora. E ali o pai do garoto era um pastor. Aí ele falou, vocês são loucos. Ali é onde desovam os corpos do narcotráfico ali. Ali que eles matam e jogam ali. Ali que a polícia e os bombeiros vão recuperar os corpos. Vocês são loucos de andar ali. Eu falei, caramba, vamos embora. Tá doido, não dá não, né? Humberto tem muita foto aqui, né, Humberto, para mostrar pra gente, né? Material que o Claudeir deixou um acervo grande. Interessante esse caso que o Ricardo Varela citou. É que o Claudeir estava investigando o caso Guarapiranga, até que mostrou que seria uma espécie de uma fraude, né? E no caso Guarapiranga, uma das pessoas que foi para socorrer as supostas vítimas de abdução, teriam sido atingidas lá por raio de uma aeronave, ele viu também, que é o subtenente Guedes, do Corpo de Bombeiros, ele viu uma sonda, uma bola branca, na janela dele. E ele mora no Capão Redondo. Ele viu naquela mesma época que apareceu essa sonda. Então, dois casos que acaba tendo uma pessoa em comum, né, que é uma pessoa que mora no Capão e que atendeu a situação do caso Guarapiranga. Então, isso é tanto que o Claudeir queria entrevistar essa pessoa, né? Acabou não sendo possível para o caso da sonda. Ele entrevistou o subtenente Guedes para o caso Guarapiranga. Bacana do Claudeir, pessoal, estou aqui, por exemplo, com uma análise de laboratório. Como o Claudeir era um engenheiro que foi presidente do Comitê de Iluminação Veicular da ABNT, ele é um dos que trouxe o brake light para o Brasil, aquele farol traseiro mais alto dos carros. Então ele era muito técnico, ele foi gerente de laboratório de faróis de carros, trabalhou na Ian, né, e outras empresas grandes que forneciam para a Ford e para a Volkswagen. Então o conhecimento dele de ótica era muito grande. Eu vou pegar aqui um aparelho, isso aqui é um luxímetro. Ele era engenheiro. Como é que chama? Luxímetro. Isso aqui é um aparelho do Claudeir que está funcionando. Se eu virar aqui para baixo, ele perde iluminação e o ponteiro cai. Se eu virar para a luz, o ponteiro vai subir. Tô vendo. É o luxímetro do Claudeir que ainda funciona. Então o Claudeir, ele conseguia mesclar a parte de engenharia eletrônica e de segurança do trabalho que ele tinha com a parte de ufologia. Então ele sabia se a foto estava bem iluminada, se a foto era uma fraude, direção do Sol, se aquela luz não era a estrela d'alva ou Vênus. Ele pegava muito esse aspecto. Eu vou mostrar duas fotos aqui. Uma primeira... Vamos lá. Uma primeira em que até isso aqui foi para a UFO Italiana, a revista UFO Italiana. A matéria chamada UFO Fantasma. O fantasma é refração ou reflexo, pessoal. Então, esse caso, o Claudeir pegava a foto que as pessoas nas cartas mandavam para ele. Falava, olha, o Claudeir, acho que teve um UFO, um OVNI, que apareceu na foto. Enquanto fez a foto, tinha algo atrás. Uns são muito parecidos com OVNIs, outros nem tanto. Mas ele examinava as fotos. Para examinar as fotos, ele pegava os negativos. E o negativo tem um pozinho que eles faziam um exame de granulometria. E conseguiam detectar se era sólido o objeto, se era montagem, né? Que distância que estava e o tamanho do objeto.
tem discos que ele viu que eram calotas, que elas tinham exatamente a circunferência de uma calota de caminhão ou de carro. Então esse caso aqui, o caso que ele fazia cálculo de ângulo, né, via a direção do sol, do pôr do sol, e via que era um caso falso. Então essas matérias saíram muito aqui no Brasil, em revistas de renome, e saiu na Europa. Então o Claudeir, o Gevaer e outros tiveram matérias na Europa, então muitos brasileiros reconhecidos. Já um caso que ele entendia como verdadeiro, mesmo que alguns discordem, a maioria acha que é o caso verdadeiro, é o caso da nave-mãe. Que foi enorme, né? É enorme, na zona sul de São Paulo. Por quê? O Claudeir pegou, esse negativo é de segunda geração. Ele pegou o negativo também de primeira geração, né? Que é o diretamente da máquina fotográfica. O de segunda geração, ele estudava, fazia a partir da foto que ele também conseguia tirar informações. O que o Claudeir pegou nessa foto? Que o objeto era monstruoso, muito grande. O objeto estava lá, ou seja, não é montagem na foto. Então, qual o próximo passo? Ele ia na aeronáutica, ele ia nos controladores de voo do aeroporto de Congonhas, né, ou Viracopos, pegar informações se naquele horário e naquele local tinha ou não um avião, uma aeronave, né, em plano de voo. Se não tem nada previsto, você então já sabia que não era avião nem helicóptero e nem um dirigível. Pelo formato, pela espessura, ele conseguia identificar que é um OVNI. Pessoal, o Claudeir era muito honesto para falar o seguinte, é OVNI, é OVNI. O que é OVNI? Objeto voador não identificado. Ele estava falando que isso aqui é um disco voador com seres extraterrestres, tal. Não, é muito difícil você afirmar isso. Mas já afirmava. Objeto muito grande, que não apareceu no radar e estava lá. Então, já poderia a partir daí aprofundar a investigação. Essa técnica do Claudeir, que era o diferencial dele, que fazia a Força Aérea, o Corpo de Bombeiros, abrir as portas para ele. Eu, naquela época do caso Guarapiranga, 2002, 2003, que ele foi desvendar o caso e desmistificou, eu namorava com a filha dele. Eu ainda não era genro dele. Ele me pediu o favor para se eu conseguia os arquivos do Corpo de Bombeiros. Como o arquivo não era reservado, eu consegui os arquivos para ele. E aí, então, eu participei pelo menos de um caso aí, Claudeir, ajudei a desmistificar o caso Guarapiranga. Mas então eu gostava muito, como as pessoas aqui presentes nesse lançamento do livro, né, Cartas para Claudeir, gostavam da técnica dele, a honestidade, o acolhimento, a técnica, é o diferencial dele. E você já chegou a ver algum objeto? Eu e minha esposa fotografamos um objeto em forma de bumerangue muito, muito alto no céu de São Paulo, durante o dia. Tendo a possibilidade até de ser uma forma de balão, um bumerangue prateado muito alto, que não se mexia e depois sumiu. Mas lá na juventude, na região de Ribeirão Preto, vi uma bola branca flutuando por cima do canavial entre a cidade de Cajuru e Santa Rosa do Viterbo, perto da Fazenda Malha. Uma bola branca, silenciosa, muito parecida com a sonda do Capão Redondo e outras sondas que viram. 2 experiências só, queria ter tido mais. Eu nunca tive nenhuma experiência, gostaria de ter. Só tive uma experiência astral de ver. Eu não tinha bebido, era 1 da manhã, 1 da manhã eu não tinha bebido, tá de carro. E vou te falar que dá curiosidade, mas dá um pouco de medo também. Dá um pouco de medo porque você não sabe se vai acontecer algo com você, né? Se aquela nave ou bola, sonda começa a vir perto de você, você já começa a entrar no estado de pânico, né? Então, pois é. É isso aí. A Irene Granchi, ela falava, a dona Irene Granchi, falou até pro Carlos Liberi, que tá aqui com a gente, que, menino, para com isso, não é pra ter medo não, que ele teria tido um contato, uma quase abdução, né? Muitos queriam ter essa experiência, ser privilegiado. Ela motivava o pessoal a não ter medo das experiências. Muito legal. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Hoje em dia tem muito filme de ficção que retrata o que já passou e hoje virou uma realidade. Você acha que esses filmes de ficção tipo Star Trek, Star Wars, sofrem alguma influência alienígena, alguma influência de fora? Acredito que sim. Você colocar o Steven Spielberg, né? O Spielberg, ele fala muitas vezes que no ET ele se baseou num caso conhecido. Isso aí é fácil de verificar na internet lá, uma entrevista dele sobre isso, o filme ET. Então a gente vê que os relatos de contato, avistamento, abdução, eles influenciam, né, o cinema.
Tem uma teoria, que eu já não sei o quanto essa teoria é válida ou não, de que às vezes o próprio governo americano com Hollywood lá promove alguma coisa para ir abrindo aos poucos e preparando a população aos poucos. Não sei se isso é verdade. Já ouvi falar isso. Falam muito disso, mas que o cinema se baseia em depoimentos, tem depoimentos riquíssimos. Esse livro, Cartas para Clauder Covo, tem casos inéditos. O ET de Piedade, a gente fala do ET de Varginha, mas tem o ET de Piedade. Tem o Forasteiro de Piracicaba, tem casos que não deu para aprofundar na investigação, o próprio Clauder não conseguiu aprofundar muito, mas são casos com várias testemunhas, né? Então, o cunhado viu, a mãe, esposo, o vizinho, o porteiro, que não é da família, viu, também falou, então são casos que valeria a pena investigar mais. Então a gente acredita que tem influencia, assim, ainda bem que influencia, porque os filmes estão cada vez mais maravilhosos, né? É porque está preparando praticamente a humanidade, né? Os filmes estão preparando as pessoas, porque quando chegar o momento, as pessoas não vão se apavorar. Os arquivos estão sendo abertos aos poucos, né? Então o Pentágono já é público, que tem uma verba, um recurso financeiro para investigação de pesquisas ufológicas nos Estados Unidos, né? Então o Brasil, o governo brasileiro abriu arquivos, né, em que vários ufólogos, inclusive o Clauder Covo, o Gevaer, foram para o Condabra, Sindacta, e tiveram acesso a vários arquivos, até da Operação Prato, estão disponíveis na Biblioteca Nacional, como o Gevaer sempre lembra a turma, né, que eles estão disponíveis, esses arquivos. Então, assim, o governo brasileiro, outros países latinos estão abrindo bastante. A gente não vê muita abertura, talvez, né, na China, na Rússia ainda não muito. Estados Unidos começa a abrir um pouco, ou começa a vazar um pouco, né? Então é inevitável que em poucos anos nós teremos notícias mais contundentes de vida fora da Terra e de visitas por algum tipo de aeronave com tecnologia que a gente desconhece ainda. Totalmente, né? Berto, muito obrigado pela essa entrevista. Gente, obrigado, conte com a gente. Humberto Leão, genro do Clauder, estamos aqui, obrigado por participar aqui com a gente dessa homenagem para a obra e a pesquisa de 40 anos do Clauder Covo. Esse homem é uma fera, hein? Ele é um leão. É isso aí, obrigado, valeu. Agora eu tô com ele, o Tiago Tiquete. É uns nomes difíceis, gente, que é difícil de pronunciar. Tiquete. Tiago é o autor do livro do Clauder Covo, né? Como foi escrever? Eu tive a honra de ser convidado pela Cíntia para ser o coautor do livro. Para mim, foi, ao mesmo tempo que foi uma gratidão, uma honra, foi também uma oportunidade de conhecer um pouco mais de Clauder. A gente fez um livro baseado em cartas que ele recebia das pessoas aqui. As pessoas confiavam a ele segredos delas, né? Porque naquela época você falar que você viu alguma coisa... É louco. Era louco, no mínimo louco. Então, escrever esse livro, ler essas cartas e poder no final de cada capítulo dar uma opinião técnica, para mim só engrandeceu ainda mais a admiração que eu tinha por ele. Com certeza, né? E Clauder Covo é um mito, né? Esse a gente pode chamar de mito mesmo, né? Porque é o maior ufólogo do Brasil, né? Sem sombra de dúvida. É muito difícil você falar que idolatra uma pessoa. Mas na ufologia, eu idolatro o Clauder. Eu até conto que a primeira vez que eu o vi, eu já traduzi para a revista UFO e teve um evento lá em Brasília em 97 e eu conversei com o Jair, ele apareceu e eu não consegui falar. O Clauder? Eu não consegui falar, eu olhava para ele e não saía palavra nenhuma. Aí ele, oi, tudo bem? Aí quando ele falou, oi, tudo bem, é que eu, oi, tudo bem. De admiração que tá vendo, pô, olha quem eu tô vendo na minha frente. Então, eu sei como é que é. Então você vê aquela pessoa que você admira, que você se espelha na sua frente falando com você, foi uma experiência fantástica. Eu sei como é que é, porque quando eu conheci Leonard Nimoy, o Spock de Jornada nas Estrelas, sabe, não saía, cara. Falta palavras, né? Falta palavras. E como foi essa pesquisa aí de você escrever esse livro, ser coautor desse livro? As cartas estavam com a Cíntia e com o Humberto, e eles passavam para mim, essas cartas passavam já digitalizadas, que eles tiveram todo esse trabalho. Meu trabalho foi mínimo. O grande trabalho foi deles. E eu lia e tentava achar algum caso semelhante, parecido, para poder fazer o comentário técnico. E é muito interessante que alguns casos tinham relações com outros casos em outros lugares do mundo. É como a gente fala, o fenômeno ufológico, ele é um fenômeno global. Não acontece só no Brasil, só nos Estados Unidos. É no mundo inteiro. E se é algo que acontece no mundo inteiro,
Não é uma invenção em massa, nem uma histeria em massa. É algo real que a gente vivencia há muito tempo. Legal, então. Thiago, obrigado por essa entrevista. Obrigado, Marcos. Você tem algum contato, alguma rede social? Tenho YouTube, Facebook, TikTok, Instagram. Só procurar Desvendando Mistérios. Aí você pega todas as minhas redes sociais. Tchan, 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 Desvendando Mistérios. Obrigado. Obrigado, Thiago. Eu tô aqui com o Ricardo. É dessas caricaturas que você acabou de ver. Mas era que o Ricardo imita um monte de gente que eu já vi ele imitando ali, viu? É verdade. E aí, cara, como é que fazer essa caricatura aí? Eu não entendi a pergunta. Como é que é fazer essas caricaturas? Como é que é fazer a caricatura? Na verdade, as caricaturas, elas são feitas assim. Na verdade, não chega a ser uma caricatura, é quase um cartoon, né? Então, nessa época aqui, o Humberto, né, ele chegava pra mim e falou assim, olha, faz uma charge do pessoal lá, do Claudeir, tudo, né? Ele me dava a ideia e eu montava a charge e mandava pra ele. Então, isso aqui fazia à mão na época, né? Não tinha, na época, computador, não tinha. Hoje não, hoje já faz digitalizado, hoje a gente vai especializando. Eu fiquei sabendo que essas caricaturas são abençoadas, né, pastor? É uma caricatura, viu? O lápis que eu uso é o lápis Israel, Aí aqui hoje é de graça, viu, mano? É brincadeira, viu, Valdemiro? Um abraço. Um abraço pra você. A gente lembra o Valdemiro porque a gente gosta dele. Então a gente não brinca porque a gente não gosta, não é verdade? Exatamente. É isso daí. Eu quero fazer uma caricatura minha. Caricatura. Eu estou sentado naquela cadeira ali e quem quiser que está participando aqui do evento, só sentar que a gente faz a caricatura. E, na verdade, eu estou fazendo mais cartoon do que caricatura. Porque a caricatura, às vezes ela exagera alguns traços que as pessoas... Tem diferença. Tem diferença. E às vezes a pessoa não gosta, né? Então eu faço mais voltado pro cartoon e ficar todo mundo feliz. Eu vou lá fazer uma, depois eu mostro pra vocês, tá? Valeu. Obrigado, Ricardo. Obrigado você, cara. Obrigado, Tamo junto. Parabéns pelo evento. Aí a Cíntia, a galera. Outro personagem que vai agradecer. Eu tenho 23 personagens que eu faço, tá? Então a gente pode usar o ex-presidente e o presidente atual. Se ninguém... Atual? Ó, pessoal, o evento tá maravilhoso aqui, tá ok? Tamo junto. O livro do Claudeir é muito bom. Eu acho que vale a pena estudar. Afinal de contas, o estudo e a leitura é um exemplo para nossas criancinhas. Tá ok? Obrigado. Obrigado a você, cara. É nóis. Joguei muitos anos no Santos. Hoje, não gosto mais, entende? Por quê? O futebol mudou. Tá a minha assinatura aqui, entende? Olha só, gente, muito legal, ó. O Ricardo aqui, é Ricardo, né? Ricardo aqui é fera, viu? Muito fera. Obrigado, viu, Ricardo? Obrigado a você pela oportunidade, obrigado pelo carinho e pelo reconhecimento. Que Deus abençoe vocês na caminhada e vocês prosperem bastante, viu? É o meu desejo. Esse quadro vai ser abençoado agora? Esse quadro vai ser abençoado, mas não por mim, mas pelo Sila Malasaia, né, Sila? Povo abençoado do Brasil, que abençoe você, abençoe sua vida, meu irmão. Vem aqui que eu te ensino. Legal. Tem dois pastores. Onde também teve origem, no final dos anos 70. E as pessoas sempre me procuraram. Você não vai escrever um livro sobre isso? E eu escrevi. Está aqui. Agrolivros do Brasil. Depois de ter publicado 60 livros de outros autores, eu escrevi e publiquei o meu próprio livro. Então, é isso aí. Muito obrigado. É produto de investigação no campo, tanto que o subtítulo é A Saga do editor da revista UFA em sua pesquisa de um dos mais surpreendentes fenômenos da ufologia, ricamente ilustrado com fotos coloridas, que eu próprio fiz, ou do chão ou de drones, tanto no Brasil quanto na Inglaterra. Tá certo? Então vocês têm essas 4 opções de obras que não podem deixar de levar para casa. E agora eu queria mostrar 2 trailers para vocês. Nós tivemos uma ideia recente. Aliás, eu sou uma usina de ideia, eu não consigo ficar parado. Às vezes eu acordo no meio da noite, já que eu trabalho em casa, no quarto ao lado do meu, eu
toda hora tenho uma ideia, me levanto no meio da noite, vou lá e escrevo, tracejo pelo menos, para pôr em prática. Eu queria mostrar para vocês o trailer da Academia de Ufologia. Vocês vão perguntar, Academia de Ufologia? Como assim? É uma iniciativa que todos os meses nós repetimos no Brasil um curso sobre um tema específico de ufologia. Olha, aeroglifos, abduções, hipnose regressiva, efeitos físicos. Todo mês um bom ufólogo brasileiro apresenta um trabalho sobre isso. Por exemplo, já apresentaram trabalhos o Tony, Tiago e muitos outros que estão aqui. Pode soltar, por favor, o trailer da academia, para vocês verem o que é? Tem som. Bom, eu tô aqui com Wesley Ziviani. Falei certo? Ziviani. Ziviani. É um nome complicado, a gente sempre erra, não tem jeito. Wesley, você faz umas artes aqui que, olha, eu vou te falar, viu? É bem diferente, né? É uma ideia que eu trouxe lá do Novo México, né? É muito inacessível, né? Para quem gosta de ufologia e quer ter uma peça assim em casa, o acesso é bem difícil, bem complicado por questão de valores, né? E eu, como artesão, escultor, eu decidi aí trazer à tona, né, para os brasileiros aí, para outras pessoas também, né? Você viu isso lá no México? Na verdade eu vi, foi na internet, como eu gosto de ufologia, essas coisas, eu acabei encontrando essa peça, né? Procurei por aqui, não achei, né, para vender, e eu achei bacana a ideia de colocar, né, em desenvolvimento essas peças aí, tá bastante legal. Vamos mostrar uma peça dessa aí. Vamos pegar essa pequenininha aqui, ó. Me fala um pouquinho. Então, na verdade, é uma peça feita manualmente, né? Cada peça que eu faço, no caso, tem a sua exclusividade, né? Não tem as mesmas características, né? Eu faço tudo manualmente mesmo, não trabalho com molde. Ela é feita em porcelana fria, acabamento em resina, tem adesivo na tampa, no frasco, folha de vinil, você pode estar passando um paninho úmido, não tem problema, tá? E esse líquido aí? É a base de óleo, né? Eu consigo colorir, só que nesse tom aqui é o mais próximo do que eles conservam, né? Coisas biológicas, né? No caso. E eu trouxe à tona esse trabalho aí, tá bastante bacana, bastante gente gostando. É um ET aí, né? É um alienígena, é um alien, né? Mais puxado pro Grey, né? Eu consigo também colorir a peça conforme o gosto do cliente. E o mais é isso daí mesmo, né? Tem um grandão aqui, né? Também, né? Daqui, ó, esse aqui, ó, eu vou sair da frente porque é pesado aí, ó. Esse aqui é um modelo, ele tem 3 litros, né, de líquido aqui, né? Uma peça bem bacana, muito mais visível que as outras, né, no caso. E também consigo personalizar ela conforme o gosto do cliente. E é isso daí. Qualquer coisa, quiser entrar em contato lá. Tem rede social, alguma coisa assim? Tem 2 páginas, né? Scoop Art Contato, scoopart.br no Instagram e Facebook. Tem a nossa página também no www.scoopart.com.br. E tem aí meu WhatsApp também, quiser entrar em contato com a gente, não tem problema, tá? A gente personaliza a peça pro cliente. É só entrar em contato lá, entra em contato lá nas redes sociais lá que você vai achar e você pode encomendar o seu ET para você ter o seu ET em casa. O tamanho máximo que você faz é esse? Não, eu tenho uma peça que ela tem 1 metro, né? 1 metro? Ela tem 1 metro, não é no frasco, é um alien, é um Grey. No caso, articulável, né? Você consegue trocar roupa, né? Personalizar a peça do jeito que você quiser. Eu não trouxe ele porque eu não tenho uma peça lá ainda. Eu faço só por encomenda, né? Mas na minha página você consegue ver as fotos lá. Legal. Wesley, obrigado. Eu que agradeço. Ele não é o Wesley Crusher, hein? Da Enterprise, mas é o Wesley aqui do Brasil. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Legal. Valeu.
Bom, eu estou aqui agora com ele. Ele é até meu vizinho. É verdade. Wagner Borges, que honra, que prazer te encontrar aqui. Tudo bom? A gente só se encontra lá na Feira da Rua, né? Na Feira da Rua. Da Saúde. É verdade. Cara, que legal estar aqui nesse evento da UFO. Tem 500 pessoas, a plateia maravilhosa. Eu pude fazer a abertura com a minha palestra, né? E tá sendo um lance legal, depois de quase 3 anos aí sem evento. Pois é. A gente tá aqui com um evento desse tão grande, é uma honra. Agora, Wagner, qual o assunto ali que você abordou na sua palestra? Eu fiz a mistura de 3 temas: experiências fora do corpo, as experiências de quase morte, que é quando uma pessoa tem uma parada cardiorrespiratória e o médico vai lá e consegue trazê-la de volta e ela narra uma saída do corpo, e a questão da presença extraterrestre durante essas saídas do corpo. Então mesclei esses temas, porque às vezes a pessoa fala assim: eu entrei num túnel de luz, espiritualmente eu me vi indo para fora do corpo, apareceu um ser de luz e falou: volta que não é a sua hora. Por exemplo, o que tem acontecido que eu tenho constatado e observado? Abre aquela passagem luminosa, que é como um portal entre planos, a pessoa sai do corpo e de repente no meio da luz aparece um extraterrestre, cara. Também numa experiência fora do corpo, porque se a raça humana sai do corpo, povos das estrelas também saem. E às vezes existe o contato psíquico durante a saída do corpo. Aí eu mesclei esses 3 temas na palestra, né? Que é a presença extraterrestre nas EQMs e nas saídas do corpo. Nossa, sensacional. Esse tema é fantástico. Fantástico isso aí. Eu tive 2 experiências, eu acho que você pode até explicar melhor para mim isso aí. Teve uma experiência que eu tive, que eu fui tava um morro, num vale, aí eu vi uma nave lá embaixo. Aí eu ia descer e falei: pô, é uma nave, eu vou lá. Aí quando eu ia descer, veio um ser imenso ali e me fez assim. Aí eu acordei. É uma experiência fora do corpo. E era justamente isso que eu estava falando. Esse ser é um extraterrestre, não é um espírito desencarnado humano igual a gente, mas alguém vindo de outro lugar que está na mesma faixa extrafísica. Então o que eu estou falando há muito tempo é que além dos contatos materiais, podem ocorrer contatos através de estados alterados. É porque eu tinha certeza, eu falei: isso não é um sonho, eu tô aqui, sabe? Você está raciocinando. É que na hora que a pessoa encaixa de volta no corpo, o cérebro, ele reduz um pouco o nível de consciência e mistura as imagens. E aí você, do momento que você entrou no corpo e acorda depois, o cérebro joga imagens por cima. E aí pode misturar. Se você encaixar no corpo e abrir os olhos na hora, a lembrança é total, não deu tempo do cérebro misturar. É exatamente isso. E uma outra experiência que eu tive, que essa foi a segunda, que eu estava num lugar, aí de repente eu fui andando, aí eu afirmei categoricamente, mesma coisa que eu afirmo que eu estou aqui, eu estou aqui, como que era o planeta lá? Não sei se era Plutão, algum planeta. Eu olhei, tinha uma estátua de um ser lá. Que eu vi nitidamente a estátua de um ser lá, num planeta, não sei se era Plutão ou um outro planeta mais distante. Pode ter uma outra possibilidade de você ter ido, talvez, num lugar desse, mas no plano extrafísico, ou seja, materialmente não tem nada, só que no campo energético pode ter construções mentais plasmadas que parecem objetos que você está vendo. E aí, ou seja, você está no plano extrafísico de algum outro lugar. Porque é bom separar isso, que de repente alguém fala assim: se ele foi em Plutão, lá não tem nada. Materialmente não, só que espiritualmente, no campo energético extrafísico pode ter. Então essa é a possibilidade maior. Muito interessante. Agora, o Wagner, muita gente hoje em dia está falando que muitos espíritos da humanidade hoje estão reencarnando em Quiron. Eu ouvi isso, tá, no movimento espírita brasileiro. Só que tem um detalhe, aqui na Terra o pessoal faz muita fantasia. Então, por exemplo, eu vi alguém falar: está tendo uma espécie de peneiração na Terra, degradação, que é degradamento, né, degredo. Quem não tiver nível vai ser expelido pro tal do Quiron. Quer dizer, agora, além das pessoas julgarem as outras, quem é que vai ser transferido ou não, estão até determinando o planeta. Isso é o ego, é a minha opinião. Eu não tenho condição de avaliar você nem ninguém, quem é escolhido, degradado. Eu não conheço nem a mim mesmo. Então como é que eu vou achar que o outro vai ser expelido para outro lugar, ainda escolher lugar?
Nenhum de nós aqui encarnado tem isso. Então, supostamente, teria vindo de seres espirituais essa informação. Eu acho que com tanto planeta pelo espaço, esse negócio de transmigração toda hora acontece, entrando e saindo. Mas isso não está submetido a nenhum calendário da Terra ou religião dos homens, e sim a planejamentos siderais que transcende a noção de tempo. Agora, eu não gosto da história de você categorizar para onde o outro vai. Eu não sei nem para onde eu vou. Pois é. Pô, eu também vou, mas então não sei. é o que eu acho. Agora, eu vi uma vez o teu programa de rádio, de vez em quando eu escuto, que ele tem um programa lá na Rádio Mundial. 23 anos no ar, na Rádio Vibe Mundial de São Paulo, 95.7 FM, todo domingo das 11h30 a 12h30, é o programa Viagem Espiritual, onde eu falo desses temas, é uma das maiores audiências da rádio, e eu estou no ar desde 1999. Meu Deus, muito tempo, hein? E você contou de uma viagem astral que você teve, assim, a mais importante que você teve, que você foi num planeta, você viu as cidades do planeta. Ah, isso aí já aconteceu várias vezes, né? O problema é que na hora que a gente encaixa no corpo, o cérebro não consegue segurar a memória inteira, mas você lembra daquilo, não tem nada a ver com sonho, lúcido, não, simplesmente é real. E eu tive experiências em lugares, às vezes, muito avançados, para mim, lugares de pura luz, que quando eu voltava, o meu cérebro não conseguia segurar essa informação de algo quase que sem forma. A sensação, sinceramente, quando entra no corpo, parece que você emburrece um pouco, porque o teu cérebro ele faz isso com a tua mente. E aí a gente acaba perdendo muita coisa na passagem de lá para cá. É impressionante, né? E eu lembro de uma história de um japonês também que você contou. Foi um chinês. Chinês. Não foi japonês? Me levou num lugar avançado e eu não entendia nada, cara. Era muito avançado para mim. Aí quando eu caí dentro do corpo e abri os olhos, e ele apareceu, via por clarividência, e ele falou assim: quando eu levei você lá, eu já sabia que você não ia entender nada. Aí eu falei assim: então pra que você me levou? Ele falou assim: pra você tomar a maior lição da sua vida, pra você saber que você não sabe nada. Todas as vezes que no estudo espiritual você achar que está virando o mestre ou que sabe muito, lembra que no espaço você não sabe quase nada. Trabalha as coisas com humildade de forma natural. Quer dizer, ele quis vacinar a mim para não deixar a parte espiritual criar um arrobo místico em mim e perder o pé no chão. Tipo, me levou num lugar que era tão avançado que eu não entendia nada. Quer dizer, eu não consigo entender nada, eu não sou mestre de nada. Então ele quis dizer: mantém tua humanidade, que por mais que você saiba algo espiritual aqui, em outros lugares você não sabe quase nada. Vai aprendendo todo dia um pouco. Foi uma lição incrível. Pois é, então, eu escutei isso. Eu viajei quando você estava falando. Olha, eu acho que eu sou o único cara que vai na rádio ou na entrevista e fica falando que pagou mico em outro lugar e que não sabia nada. Porque todo mundo quer ser mestre em alguma coisa, eu não quero ser nada. Depois de uma experiência dessa... Pois é, então. Esse chinês aí, pô... Pegou fundo mesmo, viu, Wagner? Wagner, deixa um recado para eles lá. Olha, o recado é o que eu sempre falo, sempre. Se não for para ser feliz, não adianta nada estudar essas coisas. Pois é. Redes sociais? Olha, no YouTube tem um canal com 170 mil inscritos, é o Wagner Borges, com W. Tem Wagner Deloy Borges no Instagram, tem lá o site do IPPB, que é ippb.org.br. Tem material pra caramba, mais de 600 vídeos, livro para download. Hoje a pessoa clicando meu nome no Google, Wagner Borges, abre um monte de veículos que tem material meu. Falando em livro, qual o livro mais recente seu? Olha, é um livro falando de vida após a morte que eu fiz para ajudar quem perdeu familiares, né, a superar a perda. Mas o livro meu mais conhecido, que já está várias edições, é o Viagem Espiritual, Projeção da Consciência, que é sobre saídas do corpo, com 58 imagens coloridas do artista Léo Dolfini. O livro é muito bem aceito, é uma das referências aqui no Brasil do tema. Legal, então. Wagner, então, obrigado. Aqui, viu, Max? Um abraço aí para todo mundo. Um abraço pro povo lá da nossa área também, né? Também, a área da saúde. Só tem gente boa lá, hein? Só sim. Até mais. Bom, eu tô aqui com Travis Walton, né? Travis Walton. Right? That's the right pronunciation, Travis Walton. Walton. Yes. Eu tô aqui com o tradutor também, que é o Valmir Costa, tá? Olha para lá para a câmera, Valmir. Pergunta para ele qual foi essa experiência dele de ser abduzido. Okay, Travis, he's asking you
from your perspective, how can you comment about your experience? How was your experience? How did you feel when you experienced that situation? Initially, I felt very traumatized. I felt that it was an attack and that I was injured. Ele falou que no início foi muito dramático para ele. Pensou no primeiro momento que ele estava sendo atacado. It was an attack, right? It was only after years that went by that I realized that they weren't trying to hurt me, that they were trying to heal the damage that had occurred when that blast of energy hit me accidentally. Okay. Então ele falou que só depois de alguns anos que ele percebeu que aquelas pessoas estavam tentando curá-lo por conta da energia que atingiu ele. E até hoje ele sente isso aí? And he asked you if until now, if you're still feeling that kind of problem that you had in the past. Well, as years went by, more and more I felt that they were trying to help me, and that I had just misunderstood, and that when no bad after effects showed up, that continued to help with that. Então ele percebeu que com o passar dos anos que ele percebeu que eles ainda continuavam ajudando ele nesse processo de cura. Até hoje. Até hoje. Until today, right? Pardon? Until today, you still. That's your feeling that they're still helping you, right? Right. I think that's just my opinion. I think that if they were trying to harm people of Earth, they could have gotten rid of us. They've been here for many decades. It would be. We would never know it hit us. It would be overnight. All the humans would be gone if that was what they wanted. Ok, então é o seguinte, é que ele, com o passar dos anos, ele. Deixa eu só perguntar uma coisa. Can you repeat the last phrase you said? If they wanted to take the planet for themselves and remove humans, they could do it overnight. We would never know what hit us. O que ele está dizendo é o seguinte, que se esses caras quisessem, que ele, no caso dele especificamente, que ele foi por conta da história da energia que atingiu ele, que as pessoas estiveram lá para ajudá-lo, para curá-lo, mas que ele está dizendo o seguinte, que se essas pessoas quisessem pegar todos os humanos, remover todo mundo, se eles quisessem, eles teriam feito isso overnight, do dia para a noite, e que não é o caso. Which is not the case, right? Which is not the case. They're not in charge. We're still okay. Eles não fariam isso. Agora pede para ele deixar uma mensagem para as pessoas. He's asking you if you can let a message to the people, to the audience. Well, I would say be open-minded and take a look at the facts and evidence before you pass judgment on anything, not just this subject, but anything, politics and society, whatever's going on. Get the facts first. Não, o que ele da mensagem que ele está dizendo é o seguinte, que é para as pessoas, na verdade, quando vem para um lugar desse aqui, entender quais são os fatos, né? E entender o que é que está acontecendo. Mais ou menos seria isso. Okay? Okay. Just come to a places like this to, just to watch the audience, to the lectures like you, right? Understand? Yes. To promote understanding and try to get people to realize we are not alone. Para promover o entendimento, pessoas como vêm a lugares como esse, por exemplo, assistir palestra dele, para promover, para fazer a promoção desse lance da ufologia e levar esse entendimento para outras pessoas. Ok. Thank you. I think I made my best. Valmir, obrigado, tá? E mais uma entrevista aqui, hein? Tira uma foto comigo. Uma pessoa, que muitos lá em Varginha conhecem, pessoa muito fidedigna, e que depois de muitos anos ele falou, ele só estava sem gravar com a gente porque ele aposentou, ele está aposentado.
Né? Aqui é uma ilustração feita pelo vereador Vila Nova, mais ou menos retratando aquele dia. Né? Aqui também é algo muito interessante que a gente conseguiu nessas investigações, um depoimento de um militar da ESA, que trabalhava ele era da manutenção de transportes, né, a Companhia de Manutenção do Transporte do Exército, que foi a mesma companhia da ESA, da Escola de Sargento das Armas e Três Corações, e falar assim, não, isso não aconteceu nada, dar risada, né, dar uma desculpa. Então você vê que